pensa só o seguinte, seu time acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhou uma Libertadores, jogou de igual para igual com o PSG, perdendo apenas na disputa por pênaltis. Perdendo a disputa por pênaltis para um goleiro que é mais conhecido como o Marquito do Ratinho, e com certeza para muitos se torna o maior time do Brasil mediante títulos. Aí você pensa, tem como esse time melhorar? Pra que esse time vai querer mais reforços? Mas é aí que você cai do cavalo e aí que você se engana, porque por mais que pareça que o Flamengo tá satisfeito, um time do nível do Flamengo nunca está. E com isso novos reforços podem preencher ainda mais uma equipe que já é considerada muito forte, mas que pode virar um rolo compressor. E é por isso que no vídeo de hoje vamos entender a lista de reforços do Flamengo para o ano de 2026 que pode ser mais impecável ainda. E olha que tem jogador vindo aí que ninguém imaginaria que vestiria o manto vermelho e preto. Por isso que eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, para que vídeos como esse não passem despercebidos por você. Se inscreveu? Deixou seu like? Hypou o vídeo? Então fico satisfeito porque vamos pro que importa. O primeiro nome desses 5 que iremos ver como possibilidades é o Gabriel Brazão. Ele surge como um nome que à primeira vista não causa o mesmo impacto midiático dos demais, mas que carrega um peso técnico e estratégico relevante. O Flamengo vive há anos uma situação curiosa na posição, com goleiros de bom nível, mas ainda busca alguém que una regularidade absoluta, liderança e margem de crescimento. O Brazão, hoje mais maduro, atravessou um período difícil na carreira, rodou por clubes, sofreu com lesões e desconfiança, mas se reencontrou tecnicamente. Para o Flamengo ele representa mais do que um simples reforço, seria uma tentativa de antecipar o futuro da posição, criando uma disputa saudável e evitando o vácuo que costuma surgir quando um titular se estabelece por muito tempo sem reposição. O problema é que esse tipo de negociação dentro do Brasil é sempre delicado. O clube vendedor tende a inflacionar valores. O jogador nem sempre vê com bons olhos sair de um projeto no qual é protagonista para disputar uma posição. E o Flamengo hoje é mais cauteloso com investimentos que não sejam uma unanimidade interna também. Brazão é óbvio que interessa, mas não é prioridade absoluta. Ele entra naquela prateleira de oportunidade de estratégia, não de urgência. Brazão é um goleiro que vem se destacando e inclusive é importante frisar que foi um dos pilares do Santos não ter caído em declínio completo nesse Brasileirão. Fazendo partidas consistentes e sendo hoje um goleiro decisivo, é importante frisar que o Brazão talvez não seja para ser o titular absoluto ou mesmo para tirar a vaga do Rossi, mas se trata de reconhecer que é um goleiro muito bom e que tem tanta característica positiva que pode agregar muito o Flamengo, até porque no Flamengo teria mais tempo para crescer e uma estrutura até bem melhor do que do Santos. Já o Vitão é um caso completamente diferente. Aqui falamos de uma carência estrutural do elenco. Desde a saída de grandes nomes da defesa nos últimos anos, o Flamengo vive uma oscilação crônica na zaga, alternando bons momentos com lapsos de concentração, falhas individuais e dificuldades em jogos de alto nível internacional. Vitão representa exatamente o tipo de perfil que o clube procura agora, com uma boa experiência, um bom jogo aéreo, imposição física e capacidade de jogar em linha alta. O interesse do Flamengo no Vitão não é novo e nem superficial, ele aparece recorrentemente porque faz sentido esportivo e tático. A dificuldade está no contexto, negociação com rival nacional, valores elevados, concorrência externa e o desejo do próprio jogador de eventualmente ir para a Europa. Ainda assim, entre todos os nomes citados, Vitão talvez seja o que melhor simboliza uma contratação do Flamengo raiz. Não é grife global, mas é uma peça de sustentação de time campeão. Se o Flamengo decidir investir pesado em um defensor como ele, dificilmente será em alguém muito diferente desse perfil. Porque o Vitão, além de ser um zagueiro seguro, pode entregar um Flamengo ainda mais sólido e consistente, com tantos zagueiros bons, e pode deixar a equipe ainda mais perigosa, porque em termos de ataque, o Flamengo já é forte até demais. Imagina unir o lado ofensivo com o defensivo da melhor maneira possível, aí o Flamengo vira um bicho papão triturador. Quando o assunto muda para o terceiro nome da lista daqui, certamente a coisa pesa. Estamos falando agora do John Arias, e o debate ganha outra camada. Arias é um jogador que o torcedor do Flamengo conhece muito bem, talvez até demais. Isso porque Arias passou muito tempo jogando no rival, no Fluminense. Ele é o tipo de atleta que quando enfrenta o Flamengo, parece sempre jogar acima da média. Intensidade, leitura de jogo, entrega tática e uma capacidade de decidir momentos enormes.
Isso naturalmente gera identificação e desejo de ter. Arias por muito tempo ficou no Fluminense e teve várias temporadas de destaque, mas a temporada de 2025 foi um ponto fora da curva. Jogando com a camisa do tricolor, o Arias conseguiu não apenas fazer grandes jogos, como também entregar uma coisa impressionante: regularidade no Super Mundial de Clubes quando o Fluminense foi para a 4ª posição. Se levarmos em conta que quando ele saiu, o Fluminense nunca mais foi o mesmo no meio, se levarmos em conta que justamente quando o Arias saiu, o Fluminense nunca mais foi o mesmo no meio campo, é de tirar o chapéu para um jogador que conseguiu erguer a meiuca do Fluminense e jogar de igual para igual contra grandes equipes como a Inter de Milão. É óbvio que um jogador com essa leitura de jogo e com a técnica gera desejo por parte do Mengão. No entanto, o Arias carrega um dilema clássico: ele é excelente dentro de um sistema que potencializa suas virtudes. O Flamengo historicamente é um clube que exige protagonismo individual maior, um jogo mais propositivo, menos dependência do coletivo e mais capacidade de resolver jogos no talento puro. A pergunta que a diretoria precisa fazer é: Arias seria protagonista no Flamengo ou mais um grande coadjuvante? Tecnicamente, ele teria espaço. Taticamente, precisaria de um encaixe fino. Financeiramente, o custo de tirá-lo da Europa ou repatriá-lo não é trivial. No Wolverhampton, Arias não consegue ser nem perto o que um dia já foi no próprio Fluminense. Com o time brigando para não cair na Premier League com apenas praticamente 2 pontos disputados, a equipe está numa crise federal e talvez para o Arias seja mesmo melhor voltar justamente para o futebol brasileiro, onde ele entregou o melhor futebol de todos na sua carreira. Existe também o fator simbólico. Arias construiu uma história forte com um rival direto. Isso não inviabiliza a negociação, mas exige um ambiente muito bem gerido para não gerar ruído. É uma contratação que faria barulho, elevaria o nível do elenco, mas que não é um consenso absoluto internamente. É o típico nome que divide análises, uns veem como um acerto imediato, outros como risco de adaptação. Mas ainda assim, em se tratando de técnica, eu acho que quase ninguém pensa que o Arias é um jogador abaixo do nível que o Flamengo tem hoje. E bem, se John Arias divide opiniões, o Lucas Paquetá quase não divide. Ele emociona. Paquetá é o retrato do jogador formado no Flamengo que deu certo no mundo, com técnica, personalidade, identidade com o clube e com a torcida. Seu retorno, se acontecer algum dia ou mesmo agora, não seria apenas uma contratação, seria um evento histórico, comparável aos grandes retornos simbólicos do futebol brasileiro. Mas exatamente por isso, Paquetá também é o nome mais difícil de tratar com racionalidade. Ele atua em alto nível na Europa, tem mercado, contrato forte e protagonismo em uma liga extremamente competitiva. Para o Flamengo, trazê-lo exigiria um esforço financeiro gigantesco e uma convergência rara de fatores: vontade pessoal do jogador, flexibilização do clube europeu e um momento econômico muito favorável no Brasil. Não se trata apenas de voltar para o futebol brasileiro, e não se trata apenas de jogar no clube que ele ama. Se trata sim de entregar o mesmo futebol de antes, e mais do que tudo, do Flamengo conseguir manter sua contratação sem maiores riscos e prejuízos financeiros. Paquetá, desde o momento que estreou com a camisa rubro-negra, sempre mostrou um requinte, um talento, uma criatividade que outros jogadores não têm na sua função. Não chegou a ganhar títulos como o Campeonato Brasileiro no Flamengo, é bem verdade. Isso faltou sim, para que ele encerrasse seu ciclo primeiro aqui no clube com mais alegria. Saiu em 2018 no ano meio apagado da equipe rubro-negra e ficou aquele gosto de quero mais. Ele pode sim voltar e entregar a intensidade que a torcida rubro-negra jamais esqueceu que ele tem. Mas é óbvio que o Flamengo tem que fazer essa contratação com muita personalidade e, mais do que tudo, sabendo com toda certeza que vai valer a pena. Não se trata apenas de trazer por ego, tem que trazer se ele realmente entregar, tanto financeiramente quanto esportivamente, aquilo que o Flamengo deseja. Por isso o Paquetá é tratado mais como um sonho possível no longo prazo do que como negociação iminente. Ele representa o Flamengo que pensa grande, mas também o Flamengo que aprendeu a dizer não agora. Para isso ele teria que reduzir salários, mas sim, o Flamengo conta com ele como uma das principais contratações que podem vir nessa janela de verão. E então chegamos a ele, Neymar. O nome que transforma qualquer conversa no espetáculo. Neymar no Flamengo é acima de tudo um debate sobre identidade, marketing, impacto global e riscos esportivos. Do ponto de vista puramente técnico, não há discussão nenhuma. Neymar saudável é o melhor jogador atuando no Brasil, com uma distância enorme para o segundo colocado. Ele mudaria o nível do campeonato, da Libertadores e da visibilidade do clube. É óbvio que Neymar saudável e voando, ninguém chega perto.
Isso já deveria ser um consenso, deveria ser uma unanimidade. Mas futebol não é só técnica, meus amigos. Neymar carrega um histórico recente de lesões, altíssimo custo, enorme pressão midiática e necessidade de um ambiente absolutamente estável. O Flamengo, apesar de estruturado, é um clube de cobrança intensa, calendário brutal e exposição constante. A pergunta não é se Neymar caberia tecnicamente, mas se o Flamengo estaria disposto a reorganizar todo o seu projeto em torno de um único jogador. Neymar não sabe ainda se vai renovar com o Santos, tá praticamente acertada essa renovação, mas ainda não tem nada garantido. E é com isso que o Flamengo ainda conta com a possibilidade de poder sonhar. E além disso, há a questão simbólica também. Neymar nunca construiu relação afetiva com o Flamengo como Paquetá construiu. Sua eventual vinda seria mais um movimento de estratégia do que de identidade. Isso não é necessariamente ruim, mas exige um alinhamento total entre diretoria, comissão técnica, elenco e torcida. Com Neymar, tudo vira potencializado, qualquer coisa vira crise. Qualquer ausência que ele demore mais por lesões vira questionamento se realmente vale a pena ter ele ou não. Por isso, apesar dos boatos e sim da sinalização, segundo o grande e renomado jornalista Matheus Moreto do Diário Marca, que o Flamengo tá de olho para contratar o Neymar, Neymar aparece mais como uma possibilidade dentre todas remota do que como um plano concreto agora. Ele é o nome que representa o limite máximo do poder de atração do Flamengo, mas também o limite máximo de risco. Seria simplesmente uma bomba se juntando com outra e fazendo uma explosão, mas não bomba no sentido negativo. O Flamengo com a mídia que carrega, com o Neymar com a mídia que carrega, seria uma contratação que ninguém imaginaria há tempos atrás. Se falassem pra você em 2015 que o Neymar poderia jogar pelo Flamengo, com o Flamengo numa situação melhor no contexto geral que o Neymar, você certamente chamaria essa pessoa de lelé, de maluca da cabeça. Mas é isso que o tempo e a situação no geral tá proporcionando. Neymar no Flamengo seria muito interessante, né? Quando olhamos para os 5 nomes juntos, o que se desenha é um retrato claro. O Flamengo tá no momento de escolhas pesadas e não de apostas aleatórias, para se tornar uma equipe cada vez mais assustadora e com outros nomes que podem chegar. Até porque esse vídeo está sendo feito no final de dezembro, e são esses os nomes mais quentes envolvendo o Mengão. Ah, mas convenhamos que ultimamente só o Palmeiras em condições normais tá conseguindo bater de frente com o Flamengo. E não se trata de demérito dos outros times, se bem que sim, há um demérito outro ali, porque tem um time que poderia ser mais organizado e não consegue por desorganização, mas ainda assim temos que reconhecer que o Flamengo, com o potencial que tem e com a gestão a longo prazo que teve, só tá colhendo os frutos do que plantou. Além de que não é qualquer time que tem a torcida que empurra que o Flamengo tem, e uma massa gigantesca que compõe os flamenguistas. Então é mais do que habitual que isso aconteça, principalmente com uma gestão que entendeu que o Flamengo é de verdade. Então sim, tem que respeitar esse Flamengo e tem que temer, porque se a equipe continuar assim, muitos títulos grandes virão. Mas você gostou dessa lista? Comenta aqui, se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. Tamo junto, até demais, um abraço e valeu!